paz do Senhor. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 41, versículos 50 ao 53. Gênesis 41, 50 a 53. Estamos dando início hoje a uma campanha pensando na alma, nas feridas da alma. E o nosso Deus tem cura. Tenho certeza que durante esses 7 cultos, Deus vai usar pregadores que vão participar, que vão estar conosco aqui, com uma palavra de Deus diretamente para o nosso coração. E hoje, Deus já se faz presente. Deus já está aqui em nosso meio. E vamos então meditar nesta palavra. Gênesis, de número 41, versículos de número 50 ao 53. E nasceram a José 2 filhos antes que viesse um ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. Tome assento por bondade. O texto que foi escolhido, o versículo para nós colocar como base da nossa campanha, está em Jeremias 30 e 17. Porque te sararei a saúde e te curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Porquanto te chamaram de a repudiada, dizendo: é Sião, já ninguém pergunta por ela. É o profeta Jeremias falando para a nação de Israel que estava no cativeiro. A nação de Israel que aparentemente estava abandonada por Deus. Deus permitiu que ela fosse no cativeiro. E muitos diziam daquela nação, daquele povo: é um povo repudiado, é um povo desprezado por Deus, é um povo que não tem mais jeito para eles, é um povo que está abandonado. Mas Deus diz: não, eu vou sarar as tuas feridas, eu vou curar as tuas chagas, eu me importo com você, eu ainda tenho promessa contigo. Às vezes durante a vida, durante a caminhada, a pessoa passa por dificuldade, passa por luta, e até ela mesma fica pensando: será que Deus me abandonou? Será que Deus realmente se importa comigo? E alguns poderão olhar para as nossas vidas e dizer: Deus o abandonou. Deus não ouve mais a oração dele, a oração dela, está perdendo o seu tempo. Mas Deus continua dizendo: eu ainda me importo contigo e eu quero sarar as tuas feridas. E hoje quero pensar sobre a vida de José. Esse texto que eu acabei de ler, lemos junto, né? Gênesis 41, 50 a 53. Diz: nasceram a José 2 filhos antes que viesse o ano da fome, que lhe deu a Zenate. E chamou o seu filho, o primogênito, o primeiro filho que nasceu, quando ele estava lá no Egito, de Manassés, que significa: Deus me fez esquecer de todo o trabalho, de toda a casa de meu pai. E o segundo filho chamou de Efraim, disse: porque me fez crescer na terra da minha aflição. Então aparentemente José tinha saído vitorioso, né? Aparentemente estava tudo resolvido na vida de José. Sabemos que ele foi não compreendido na sua casa,
foi vendido pelos seus irmãos, se tornou escravo no Egito, se tornou prisioneiro e depois governador de todo o Egito. Agora estava casado, tinha família, aparentemente tudo estava bem. Nasce o primeiro filho, ele diz assim: vou esquecer de tudo. Esse filho aqui veio para me esquecer de todo o trabalho que eu já tive, todo o sofrimento que eu já passei. Esse filho veio aqui para fazer com que eu esqueça até mesmo da casa de meu pai. Nasce o segundo filho, o Efraim. Ele diz assim: eu venci no meio das lutas, no meio das aflições, Deus me fez prosperar. Aparentemente tudo estava resolvido. Tem pessoas que às vezes estão ao nosso lado, talvez seja você, que as pessoas olham e dizem: venceu na vida, está tudo resolvido, sofreu tanto, passou por tantas dificuldades, mas venceu. Talvez a pessoa também levante a cabeça e queira mostrar que venceu. Mas José, ele era fruto de uma família emocionalmente doente. José era uma pessoa como nós. Eu acredito que muitas vezes ele sentiu dores, ele chorou, ele foi humilhado pelos seus irmãos, ele não foi compreendido. Talvez desde quando era criança, menino, os irmãos não queriam ele por perto. Quando cresceu, continuou sendo desprezado, e chegou o dia que ele foi vendido pelos seus irmãos. Isso porque a ideia inicial era matá-lo, mas Deus estava no controle e ele foi vendido. As feridas que nascem na alma de José, lá na casa, lá na infância, lá na adolescência, na juventude, elas vão perdurar por toda a vida. O coração de José, quando ele quer demonstrar força, ele quer demonstrar que venceu, na verdade aquele coração é um retrato de uma alma machucada. E é isso que nós vamos pensar nessa noite. O primeiro sinal de uma alma ferida na vida de José está no Gênesis 41 e 51. O aborto da família. O José, quando ele diz: Deus me fez esquecer da casa de meu pai, ele tinha abortado a sua família. Eu estou começando um novo tempo, eu não preciso mais lembrar do meu pai, eu não preciso mais lembrar dos meus irmãos. Agora tenho filhos, tenho uma esposa, tenho uma família, tenho uma nova história. O José de Canaã não existe mais. O José do início lá, escravo, não existe mais. Agora é o José governador. Abortar a família. Gênesis 41, 51. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Ele tomou aquela criança no colo e diz: você será o nome de esquecimento. É um novo tempo, é uma nova história. Então José estava com a alma ferida quando ele quis apagar pessoas da sua mente. Um dos sinais que às vezes a nossa alma está ferida é que quando alguém nos machuca, nós procuramos, deletar, esquecer e pensamos que está resolvido. Não falamos mais o nome da pessoa, não queremos mais que fale o nome da pessoa. Se pudéssemos ir lá no cartório, de repente trocar o nome lá, o nosso nome, colocar um outro sobrenome, um outro nome, para dizer que não faz mais parte daquela família, que não teve mais aquele relacionamento, que não viveu aquele casamento, sabe, que não teve aquele pai, não teve aquela mãe. É uma alma ferida. Quem olhava para o José achava que ele era sucedido, mas era um homem machucado. O segundo sinal de uma alma ferida está em Gênesis 42, 7.
Ele usava máscaras. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles. Agora José estava lá no poder. E chegou os irmãos dele, e José não se demonstrou que conhecia ele. Eles não reconheceram José, José os reconheceu, mas José fez de conta que não os conheceu. É como se você estivesse andando na rua e você visse uma pessoa lá do outro lado que te fez mal um dia, e você vira e vai para o outro lado e procura, não, deixa de lado, deixa lá. José, ele pensou que poderia resolver, mostrou-se estranho para com eles. Toda alma ferida, ela não se deixa revelar. É por isso que muitas vezes ao nosso lado tem alma ferida. E se nós não ter a graça de Deus, nós não percebemos. Muitas vezes a gente está com a alma ferida no lado de pessoas, tentando sorrir, dizendo que está tudo bem. Não sabe daquela história do vizinho? Que era bom, vizinho bom, de repente você fica sabendo que anoiteceu, colocou uma corda no pescoço, se enforcou, acabou com a vida, os outros meios. Famílias que às vezes estão a família toda machucada. Quantas desgraças que acontecem em nossa nação. Pessoas boas, mas estão com a alma machucada, com a alma ferida. E às vezes quem está perto não percebe. E o mais triste é que muitas vezes pessoas ao nosso lado estão machucadas. Quando a esposa está machucada e o esposo não percebe. Quando dentro de casa se machucam e depois tem um perdão superficial, toca a vida normal, parece que resolveu, mas ficou alguém machucado dentro de casa, que está usando uma máscara, dizendo que está bem, mas há uma angústia na alma, há uma tristeza, há uma aflição, há um desespero. Quantas pessoas estão assim? José, ele não teve coragem de se revelar para os seus irmãos e se fez que era um estranho. Às vezes a pessoa está com a alma ferida e ela se esconde atrás de uma espiritualidade, até mesmo numa espiritualidade. Se a pessoa está com a alma ferida, ela se esconde atrás do trabalho secular, trabalho até mesmo dentro da igreja. Ela procura se ocupar, sabe, fazer alguma coisa, se mostrar ativa, mas muitas vezes é para disfarçar, porque a alma, se parar para pensar, ela começa a sangrar. Um outro sinal que estava na vida de José, de uma alma ferida, é que ele teve uma reação agressiva. Gênesis 42:7. E falou-lhes asperamente e disse-lhes: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José não viu seus irmãos há muitos anos. Pelo menos acredito 22 anos que ele não via os seus irmãos. Mas ele não teve uma atitude de saudade. São meus irmãos. Chorar, abraçar. Não. Ele se fez de durão. Colocou uma máscara. E agora ele toma uma atitude agressiva, áspera. O coração dele não estava quebrantado.
Porque o coração de José estava machucado. Quando a gente está com nossa alma machucada, a tendência é machucar outros. É por isso que quando você se encontrar com alguém, aquela pessoa, às vezes ela fala palavras que não te agradam, ela age de uma forma que, sabe, áspera, às vezes ela age de uma forma que te ofende. Se você for ter paciência para ouvir e saber o porquê, talvez essa pessoa que está te machucando seja uma pessoa machucada. Eu sei que ela não tem o direito de machucar, mas é isso, um machucado machuca outro. Aí você se machuca e você retribui, você machuca outro e vão se machucando. Os relacionamentos vão sendo quebrados, vão sendo destruídos. José estava desse jeito. Ele estava com a alma ferida. Ele teve reação agressiva. Ele não estava com lágrimas, mas estava com desejo de vingança. Eu pergunto, pare e pense um pouquinho. Qual é a tua reação se você se encontrar com uma pessoa que te machucou? Sabe, ação e reação. Ação é aquilo que às vezes eu planejo, vou fazer isso, eu vou lá e faço. Agora muitas vezes eu me envergonhei, meu filho, com a minha reação, que me pegou de surpresa. Alguém, sabe, fez alguma coisa assim que eu não estava esperando por aquilo. Então a minha reação não foi bonita. A reação é algo que você não planeja. Mas se o meu coração não está muito bom, sabe? Para mim ter uma reação ruim é muito fácil. É por isso que eu preciso muito pedindo a Deus que Deus me converta. Hoje nesse lugar estava orando de Deus, eu não estou aqui porque eu sou melhor que ninguém. Diante de Deus eu digo isso: Deus, eu estou aqui porque eu sou o pior, eu reconheço a minha miséria, a minha desgraça, o quanto eu preciso de Ti, o quanto eu preciso ser convertido, o quanto eu preciso, sabe, de Deus na minha vida. Aleluia, Jesus. Porque se não for a graça de Deus, a minha reação em certas circunstâncias, se você for ver as pessoas que cometem crimes, aí cometeu crime é um criminoso. Tudo bem, mas muitos que cometem crime é no momento sabe? É no momento, eram pessoas boas, mas tiveram uma reação não pensada, uma reação não dirigida pelo Espírito Santo. Nós dependemos do Espírito de Deus todos os dias, para que Ele trabalhe nossa mente, nossa alma, saiba nossas feridas, para que nós não venhamos ter reação de agressão, reação de ignorar as pessoas, como o caso de José aqui, que estava machucado. Agora, 22 anos que não viu seus irmãos, eles falharam, eles erraram. Mas José naquele momento ele não sentiu nada de saudade, nada de vontade de abraçar, derramar uma lágrima. Naquele momento ele sentiu ira. Naquele momento a reação de José foi áspera, foi agressiva, foi de não estou me conhecendo, vou aproveitar a situação. Quando a pessoa ela está machucada, quando nós ficamos procurando razão, procurando quem está errado, quem está certo, não há conserto. Dependendo da sua resposta, o que você faria se você se encontrasse com alguém que lhe ofendeu, com alguém que, sabe, que agiu mal, vai revelar qual é a situação da sua alma. José estava machucado e ele não sabia. O salmista nos ensinou
a fazer uma oração. Sonda-me, Senhor. Sabe, colocar uma sonda, vê se há em mim algum caminho mau. Sonda-me, Senhor, vê se tem alguma ferida. O pastor Marcos falou hoje, se olhasse para a perna dele, estava cicatrizando. Por fora estava cicatrizando, mas por dentro doía, latejava. Às vezes a situação parece que está resolvida, por fora está resolvida, mas talvez dentro está latejando. Quando o pastor Marcos tirou, por fora saiu um sangue escuro, um sangue inflamado. Uma outra coisa que estava acontecendo na vida de José, que ele estava com a vida presa ao passado. Gênesis 42:9. É o sinal de uma alma ferida, a vida presa ao passado. Então José lembrou-se dos sonhos que havia tido deles e disse-lhe: vós sois espias, vieste para ver a nudez da terra. Eu fico imaginando se José tivesse sido sarado, ele tivesse resolvido a sua situação. Quando ele lembrou, olhou para os irmãos, lembrou dos sonhos que ele teve em relação aos irmãos. Se ele tivesse sarado naquela hora, ele disse: glórias a Deus, cumpriu-se a palavra, Deus me colocou aqui como governador, Deus me trouxe, Deus me abençoou. Mas não foi isso. Ele começou a lembrar dos irmãos que rejeitaram o seu sonho, que não acreditaram nele, e disse que são os espias que estão aí, vieram para investigar. São pessoas mal intencionadas, são de mau caráter, não melhoraram nada. Porque a vida de José estava presa ao passado. O passado dele estava diante dele como um filme. Ele conseguia lembrar quando contou o sonho para o pai, para os irmãos. Eles começaram a rir, zombar dele e não acreditar. Agora veja aí, passado não resolvido é presente que incomoda. Se você não procurar resolver o passado, ele se torna o seu presente que incomoda. Tem coisa que tem que ser resolvida. Eu, há uns 3 anos atrás, eu me encontrei com o passado de 26 anos atrás. Doeu, mas foi preciso enfrentar e ficar. Eu resolvi, e hoje é uma bênção. Dias atrás deu um problema com umas pessoas que eu conheço, porque voltou o passado de 20 e poucos anos. Ele voltou, ele chega, uma hora chega. O passado uma hora se torna presente. E se você não enfrentar ele, não resolver, sabe, confrontar, ele chega para incomodar. Quando seu passado não é resolvido, ele não é mais passado, ele é presente. Porque daí você vai fazer qualquer coisa, você fica lembrando. Você não consegue. Sabe, a pessoa que fica mais junto com a gente no dia a dia, às vezes não são os amigos, são os inimigos. Se a pessoa guardar ódio, rancor, qualquer coisa que vai fazer, lembra daquela pessoa que ofendeu, daquela pessoa que machucou. E às vezes um amigo não lembra, passa um tempão, não lembra do amigo, não lembra. Mas o inimigo, ele dorme, ele levanta, está sempre com a gente. Então a melhor coisa é pegar esse amigo e se transformar num amigo. A gente esquece dele também, porque a gente acaba esquecendo dos amigos, né? Não queira guardar os amigos, guardar os inimigos. Passado não resolvido é presente que comparece no seu relacionamento. Passado não resolvido é presente que comparece no seu relacionamento. Se você teve um relacionamento amoroso no passado e não resolveu,
Aí você quer ter um novo relacionamento. Daqui a pouco aparece aquele passado para atrapalhar o teu presente. Prejudica o casamento. Filhos, né? Na juventude, na infância, os pais eles não foram muito camaradas, muito gente boa, né? Machucaram o filho, machucaram a filha, ofenderam, fizeram coisas. Aí cresceram e hoje tem família. E muitos pais hoje que não criam bem os filhos, sabe por quê? Porque no passado o pai foi duro e agora ele quer ser muito bonzinho com o filho, porque o pai foi muito duro no passado, não conseguiu perdoar o pai. Agora ele não consegue nem educar o filho dele, porque daí ele não consegue nem colocar limite, porque ele sabe, ele não quer ser igual ao pai, não quer ser igual à mãe, não quer ser tão duro como o pai foi. Aí no final não ensina o filho nem o normal que tem que ser ensinado. É por isso que hoje, no tal do conselho tutelar, tem aí, sabe? Que existem tantas leis assim que protegem tantos filhos. Se você for olhar lá no início, quem criou tantas leis assim para proteger tanta criança, são pessoas que lá no passado tiveram pais que machucaram elas, e agora querem dar liberdade total, extrapolam para o outro lado, porque são pessoas não saradas, não curadas. Aí as famílias estão destruídas. Por quê? Porque faltou perdão, porque faltou cura. Um quinto sinal que José não estava bem, que tinha alma ferida, era a desconfiança. Gênesis 42, 19 a 20. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa da vossa prisão, e vós ide levai mantimento para a fome da vossa casa, e trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. O José agora deixou seus irmãos presos 3 dias. 3 dias estão trancados. Vai liberar que eles vão para casa, mas um fica. E esse só será solto se o Benjamim chegar ali. O Simeão ficou preso, tem que vir o Benjamim, porque José já não confia mais nos seus irmãos. E o pior de tudo, é que a pessoa que é machucada não confia mais em quem machucou ela, e pode estender essa desconfiança a outras pessoas, não confia mais em ninguém. E a pessoa que não confia em ninguém é uma pessoa infeliz. Não tem como ser feliz desconfiando de todo mundo. Não tem como ser feliz sempre desconfiando. Porque quem desconfia, ao mesmo tempo, dá lugar para o medo. E o medo não é paz. O medo destrói. Mas o Espírito Santo está aqui hoje para sarar as nossas feridas, para colocar paz em nosso coração, para nos ajudar a confiar, perdoar, amar. O Espírito Santo quer nos ajudar. Todas as vezes que nós somos machucados por pessoas, nós desconfiamos de pessoas. E nossa tendência é criar defesas emocionais. Evitando confiar nas pessoas que nos feriram, estende-se a outras. O apóstolo Paulo fala de fortalezas da mente que a gente cria. A Bíblia diz que um irmão ofendido, ele é mais difícil de ser conquistado do que uma cidade forte, ou do que uma cidade murada. Vocês sabem que no passado as cidades elas eram muradas, faziam muros em volta para proteger a cidade. E deixava entrar quem era do lado da cidade, quem fazia o bem.
Quem estava de acordo com a cidade entrava. Quem era contra a cidade ficava para o lado de fora. Uma pessoa ofendida, ela cria muros ao seu redor. E agora, se é uma pessoa desconfiada, como é o caso de José, alma ferida, desconfiada, não acredita em mais ninguém, ela vai se isolar, não deixa mais ninguém entrar na cidade dela. Ela se aprisiona na sua mente. E uma solidão pode fazer se instalar nesta vida e a matar, a destruir. Mas o Espírito Santo, ele quer desfazer essas muralhas, essas fortalezas mentais. O Espírito Santo quer fazer com que você tenha liberdade, para que pessoas boas possam fazer parte da tua família, fazer parte da tua vida, para que o Espírito Santo tenha liberdade de ser teu amigo, teu companheiro, porque esse tipo de relacionamento que tu vai cortando, você não vai destruir somente com pessoas, vai destruindo até mesmo com Deus. Foi por isso que o apóstolo Pedro disse: quando o homem fosse orar, tivesse para fazer uma oração, e ele lembrasse que ele ofendeu a esposa, que ele está bem com a esposa, então ele parasse a oração e fosse sentar com ela para voltar a orar. Mas é apenas um princípio que não serve só para o homem, serve em todos os relacionamentos. O próprio Jesus disse que quando você fosse oferecer algo para Deus, uma oferta a Deus, um sacrifício, e você lembrasse que o teu irmão está triste com você, você largasse tudo e fosse sentar com o seu irmão. Um outro sinal que a vida de José não estava boa é que ele teve um falso arrependimento. Gênesis 42 e 4. Retirou-se deles e chorou, depois tornou a eles. Lá no início. Depois ele continuou ainda desconfiando dos irmãos, pressionando os irmãos, mas teve um momento que ele se retirou e chorou. Mas esse choro não era choro de arrependimento. Esse choro era o choro da dor. Esse choro era o choro que ele estava chorando e lembrando que os irmãos fizeram por ele. Esse era o choro da alma dele machucada. Mas não era um choro, sabe, de liberar perdão. Um choro de estender a mão ou abraçar, não. Às vezes a pessoa pensa que resolveu, porque chorou. Chorar pela dor, pela sua dor, e não é um choro diante de Deus. Esse choro pode até aparentemente fazer, claro, aparentemente parece que resolveu, não resolveu. A ferida continua ali. Pode até amenizar por um momento, mas não resolve, porque não liberou perdão. É o choro, sabe, de se sentir vítima. É o choro de se sentir machucado, machucada. Foi esse choro que José chorou. Esse choro não foi de cura, e sim pelas dores vividas. Por vezes a gente pensa que algumas coisas que te faz resolve, né, e vai trazer cura. Mas o que não pode curar o seu passado? O que não cura o passado de José? O que não pode curar o seu passado? É o tempo. A Bíblia diz que José se encontrou com o faraó quando ele tinha 30 anos. Deu a revelação para o faraó que tinha 7 anos de fartura, pois 7 anos de fome. Passou-se os 7 anos de fartura, então José já está com 37 anos. Quando o José se encontra com seus irmãos, ele diz, quando manda buscar o pai, que ainda tem mais 5 anos de fome. Então passou-se mais 2 anos de fome. Então foi com 39 anos que José se encontrou com seus irmãos. Fazia 22 anos que estava longe. E José continuava doente, com a alma ferida. Alguns diziam: o tempo apaga tudo,
o tempo resolve, deixa na mão do tempo. Não se engane. O tempo não resolve. Quem resolve é Deus. Quem resolve é Jesus. E para que deixar para amanhã se podemos resolver hoje? Para que deixar para chorar diante de Deus amanhã se podemos chorar hoje? Para que ficar sofrendo, sabe, deixando essa coisa crescer, enrolar nossa vida, nos levar para trás, se podemos resolver hoje? É hoje. José pensou que o tempo tinha resolvido. Não resolveu. O tempo não pode curar o nosso passado. Uma outra coisa que não cura é a distância. Distância não cura as dores. Não, me ofendeu, vou mudar de cidade, vou para o outro lado. Eu me estranhei com o pastor e mudei de igreja. Tem muita gente mudando de igreja porque briga com o pastor, briga com o irmão, vou para o outro lado. Tem gente que, pastor, né, criou outra igreja porque brigou com o pastor. Ele criou outra igreja. Tempo e distância não resolve. Os irmãos estão lá em Canaã, José está lá no Egito, mandaram o irmão para longe, né? E José agora pensou assim: é um novo tempo, nasceu Manassés agora, é uma nova família, passou-se o tempo, estou longe, tudo está resolvido. Engano. Deus trouxe os irmãos da frente de José. Aquela seca, eu acredito que Deus preparou para que o José se encontrasse com os irmãos. O responsável por toda aquela coisa que aconteceu no Egito foi José e os irmãos. É tipo nós lá, pastor Marcos, na nossa viagem. Fomos para embarcar no avião lá, o avião não veio. Tudo que depois ficou, né? E nós, por quê? Porque o culpado era nós, eu acho, não eram os outros. Porque nós ficamos lá mais um dia, uma pessoa aceitou Jesus, outros visitamos mais outros, Deus queria que fizesse mais alguma coisa. Por causa de nós, todo mundo, tá? Todo mundo perdeu o ônibus, o avião lá. Eu acho que a história do José é essa, pastor. Acho não, tenho certeza. Deus trabalhou. E Deus estava dizendo: tempo, distância, não adianta. Pode até mudar de cidade, para mais longe, mas procura aceitar antes. Não é obrigado a ficar onde está, mas acerta. Agora uma outra coisa assim que parece difícil de acreditar, mas é o que a Bíblia ensina. Ser cheio do Espírito não cura as dores. Eu vou orar bastante, eu vou ler a Bíblia bastante, eu vou buscar Deus, sabe? Vou acertar aqui porque José era um homem cheio de Deus. Logo que ele chegou lá, já viu a diferença lá na primeira casa que ele ficou, chegando na prisão, estava a diferença. O rei chama ele, revela o sonho para o rei, ele tinha revelado para os homens lá dentro da prisão, e o rei mesmo testifica: existe um homem tão cheio de Deus como esse? É a pessoa certa, um homem cheio de Deus, mas era machucado. Às vezes a gente quer compensar uma coisa com a outra. Eu não vou pedir perdão, não vou acertar meu passado, mas eu vou procurar daqui para frente ser crente, buscar Deus, sabe? Não faltar culto, orar, buscar Deus. É importante fazer isso, mas acerta o passado, porque senão o passado vem até você na hora que a gente não está esperando. Esquecimento não cura as dores. José tinha esquecido, e ele tinha confundido aquilo com a cura da alma. Se a gente não acertar as coisas, vivemos a vida normal e esquecendo. Mas quanto menos espera, você lembra. E quando você lembra com dor.
Quando menos se espera, você está numa festa, que é o momento de se alegrar, e você lembra de algo e aquilo te tira o prazer da festa. Quando menos se espera, você está com as crianças brincando, todo feliz, não lembra de algo, e você, se descuidar, está até mesmo ferindo as crianças, porque esquecimento não cura as dores. Quando José viu seus irmãos, ele reviveu o passado. E ele só pôde se concentrar, se acertar. Foi quando trouxeram o Benjamim, depois que ele tinha feito todo tipo de armadilha para os irmãos no caminho, colocado de volta o dinheiro no saco dos mantimentos, tinha, feito os irmãos passar por humilhação, medo e tudo que é coisa. Depois que chega o Benjamim, Judá está ali chorando, intercedendo pela família, é que José começa então a reconhecer e começa a abrir o coração para acertar a vida, para curar as feridas da alma. Abra o coração e fale toda a verdade. Gênesis 45:1. Então José não se podia conter diante de todos que estavam com ele e clamou: fazei sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. José decidiu abrir o coração e falar toda a verdade, e começou a cura para a alma de José. Quando ele disse: eu quero abrir o meu coração e falar toda a verdade. Eu cansei de usar máscara. Eu cansei de dizer que está tudo bem quando não está bem. Eu preciso abrir o meu coração e falar. Eu preciso abrir o meu coração e falar toda a verdade. Que o Espírito Santo te ajude. Que você chegue diante de Deus e conte a Ele toda a verdade, toda a tua dor. Se for preciso procurar um pastor e pedir oração, conversar, faça isso. Mas não guarde ressentimentos, amargura no teu coração. Peço que o Espírito Santo, dê um coração limpo, uma alma leve. E o Espírito Santo quer te ajudar. Então José agora falou toda a verdade, tirou a máscara. Ele tomou uma decisão de ser curado. Nós precisamos tomar a decisão de dizer: não, eu quero ser curado. Eu quero ser curado. Gênesis 45:2. Ele levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviam, e a casa de Faraó ouviu. Às vezes nós temos vergonha de chorar, né? Jesus, quando perdeu o amigo Lázaro, a Bíblia diz que Jesus chorou e todos viram ele chorar. Ao mesmo tempo que ele era Deus, tinha o poder para ressuscitar o que ele fez. Como homem, ele não escondeu os seus sentimentos. Quando a gente fica querendo esconder, sabe? A gente só vai prejudicando a nossa própria alma. Às vezes é bom chorar. Chorar diante de Deus. Não importa que os outros vejam, que os outros digam. O importante é que eu seja sarado. O importante é que eu seja curado. Uma outra coisa que José fez, nós estamos já encerrando, está em 45:4 de Gênesis. Diga o nome da sua dor. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. Chegaram-se então e disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito.
José sabia que precisava abrir o coração e falar toda a verdade. Que ele precisava chorar sem se importar com o que os outros pensassem. E ele tinha que dizer o nome da dor dele. Eu sou o irmão que vocês perderam no Egito. Eu sou aquela filha que foi violentada pelo pai. Eu sou aquela criança que, quando estava no corpo de minha mãe, ela queria abortar. Isso faz eu sentir dores até hoje. Eu sou aquele homem que foi traído pela esposa que eu amava. Eu sou aquela mulher que foi traída, abandonada, trocada por outro. Eu sou aquele filho, aquela filha que não conheceu o pai, não conheceu a mãe. Eu sou a criança que se criou por aí, ninguém se importando. Qual é o nome da tua dor? Quem foi você no passado que ainda não conseguiu se perdoar, receber perdão? Outros que ofenderam, você se sentiu culpado, culpada. Outros que machucaram você, se sente você a culpada, o culpado. O Espírito Santo está aqui para curar a tua alma. O Espírito Santo quer curar a tua alma. Eu não sei o que aconteceu contigo. Eu não sei qual é a tua dor. Eu não sei que Deus se importa contigo. Deus se importa com você. Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Não se sinta mais assim, abandonado. Você não é abandonado, você não é abandonado. Deus se importa contigo. O que faz você andar revoltado, machucado? Tem pessoas que estão até mesmo dizendo: estou revoltado com Deus. Sabe? Quando às vezes pessoas nos machucam e nós transferimos a dor, culpamos a Deus. Lá estava o Adão lá no início dizendo: foi a mulher que tu me deste. Em outras palavras, estava culpando Deus. Aí nós oramos e parece que Deus não ouve. Oramos e parece que Deus não está presente. É porque nós criamos barreiras, criamos muros, nossa mente não deixamos nem Deus entrar. É por isso que Jesus diz: eu estou à porta, estou batendo. Ele não está falando do mundo lá fora, está falando dentro da igreja, entre nós. Às vezes Jesus está batendo no nosso coração, dizendo: deixa eu entrar, eu quero cear contigo, quero alegrar teu coração. Mas nós ficamos presos por causa das dores. José tomou a iniciativa da reconciliação. Gênesis 45, 14 e 15. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço, beijou a todos, perdoou a todos seus irmãos. Chorou sobre eles depois que seus irmãos falaram com ele. José agora está com o coração livre. Ele abriu o coração, falou toda a verdade, expressou sem reservas seus sentimentos, disse o nome da sua dor.
Nós não podemos pular essas etapas, nós precisamos desse processo. Aí José agora, ele se reaproxima dos seus irmãos e diz para eles: vocês não fiquem tristes mais. Não precisam vocês ficar tristes, porque foi Deus que mandou eu na frente. Agora eu consigo se aproximar e ver que Deus estava no controle. Aleluia. Eu quero dizer para você que não importa o que aconteceu na tua vida, tudo que existe, que aconteceu na tua vida, Deus vai trabalhar. No reino de Deus nada se perde. Deus vai trabalhar e vai transformar em bênção na tua vida. Você sofreu, vai se tornar mais forte. Deus quer fortalecer a tua vida. Pode acreditar. O que aconteceu na vida de José, ele abraçou, ele amou, se sentiu amado. Deus quer que você volte a